E aí pessoal, tudo bem? Continuando então as nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos utilizar as expressões e os teoremas para que a gente possa simplificar uma expressão lógica que foi determinada por um projeto lógico. Depois, mais tarde, nós vamos ver que é possível também usar outros métodos de simplificação, mas isso nós veremos em outras aulas. Então, nós vamos hoje utilizar os teoremas e os lemas e as propriedades que nós vimos. Revendo rapidamente as propriedades, então nós temos aqui, da esquerda para a direita, a propriedade da dupla negação, ou seja, se você negar duas vezes, a variável ela volta à sua originalidade. Então, não é sim. Aí nós temos quatro propriedades que têm a ver com o conectivo I, ou a porta lógica I. X e zero. Toda vez que nós temos um zero numa expressão lógica I, o resultado é zero. Então, nós podemos simplificar para zero. X e 1. Então, eu só dependo de x. Então, eu posso simplificar para x. X e x. Da mesma forma, eu só dependo de x. Então, eu posso simplificar para x. X e x barrado. X e x barrado é igual a zero. Por quê? Porque se x é igual a 1, 1 e 1 barrado é 1 e 0. E o contrário, igual. Então, nesses dois casos, x e x barrado vai ser igual a zero. Nós temos também quatro propriedades com o conectivo OU. X ou zero. Então, agora eu só dependo de x. X positivo ou x verdadeiro, sentença verdadeira. Então, x ou zero é x. X ou 1 é sempre verdadeiro, porque eu já tenho o conectivo 1 com o ou, então é sempre 1. X ou x eu só dependo de x. Dependendo do valor de x, eu determino a função verdadeira. E x ou x barrado, aí já é uma condição sempre verdadeira, porque um vai ser sempre o contrário do outro, consequentemente eu vou ter pelo menos um elemento 1, então o elemento é verdadeiro. Nós temos aí as propriedades que são semelhantes às propriedades da matemática, que é a comutativa, associativa e distributiva. Como podemos observar, essas propriedades são como os teoremas nos mostram aí, de 9 até 13b, sem maiores dificuldades, porque eles já vêm de uma lógica matemática. O teorema 14 nos permite unir elementos semelhantes e chegar a uma associação usando essas propriedades que nós vimos anteriormente, que são as propriedades comutativas, associativas e distributivas. Então, a gente põe o x em evidência, vamos ficar com y mais 1. O y mais 1 é a propriedade 6, x mais 1 ou y mais 1, a variável não faz diferença qual que é o termo que a gente vai utilizar, é igual a 1. E aí, x e 1, propriedade 2 da x. Então, a gente pode simbolizar que x ou xy é igual a x. A propriedade 15a e 15b, nós já demonstramos em vídeo anterior, onde nós, por uma tabela verdade, conseguimos compreender que x ou x barrado y é a mesma coisa do que x ou y, e x barrado e x e y é a mesma coisa do que x barrado ou y, igual elas demonstram aí. E também em vídeos anteriores vimos o teorema de Morgan, que nos permite fazer uma equivalência entre portas, onde x ou y barrado, ou seja, uma NOR, é igual a uma AND com as entradas negadas, ou seja, x barrado e y barrado. Da mesma forma, uma NAND é igual a uma OR com as entradas negadas, ou seja, x e y barrado, uma NAND, é igual a x barra ou y barra, que é uma OU com as entradas negadas. Mas esses elementos todos vão nos servir para quê? Então vamos ver um exemplo que justifica a gente aprender esses elementos ou estas propriedades e esses teoremas. Então simplifique a expressão abaixo. Então suponhamos que um exemplo que nós já vimos em aulas anteriores,
nos desse como resultado y é igual a ib barrado id ou a ib barra id barra. Então, isso aí é uma solução de um problema qualquer. Agora, nós queremos, então, verificar se a gente consegue construir esse circuito de uma forma mais simples, ou seja, utilizando menos entradas ou utilizando um conjunto menor de portas lógicas. Esse é o objetivo do processo de simplificação. Então, a solução para esse problema que nós estamos observando aí é o seguinte. Como nós podemos observar, nós temos a e b barra nas duas expressões. Então, nós temos y é igual a ib barra id ou a ib barra id barra. Então, nós podemos colocar a e b barra em evidência e aí nós teremos a ib barra id e no outro lado id barrado. Consequentemente, utilizando o teorema 13, nós chegamos à especificação de que, como eu tenho aqui a e b barra em evidência, o primeiro elemento tem D, o segundo tem D barra. E a conexão entre eles é a conexão OU. Mas, pelo teorema 8, nós sabemos que D ou D barra é sempre igual a 1, ou é sempre verdadeiro. Consequentemente, a gente pode substituir a expressão original, colocando no lugar de D ou D barra, 1. Mas, se a gente utilizar o teorema 2, qualquer variável I1 só depende das variáveis. Então, esse I1 deixa de existir pelo teorema 2 e nós passamos a ter só A e B barra. Isso quer dizer que aquela expressão toda lá em cima não precisa da entrada D, ou seja, a entrada D é irrelevante para a solução do nosso problema, e ele só depende de A e B barra. Consequentemente, nós diminuímos o número de entradas e a quantidade de portas que nós precisaríamos para poder realizar a expressão y. Nesse segundo exemplo, nós temos agora y igual a barrado ou b, ou a ou b, da forma que está expresso aí pelos parênteses. Nós temos que observar que os parênteses, eles representam que aquela operação precisa ser realizada antes da operação que está fora do parênteses. Então, se nós soubéssemos A e B, primeiro nós precisaríamos resolver essa expressão, depois essa, e o resultado fazer uma conexão OU. A gente não poderia resolver de qualquer forma. Isso quer dizer que a gente pode usar o teorema 13 para poder fazer uma distribuição desses termos. Como na matemática tradicional, a gente faz uma multiplicação entre os termos. Então, a multiplicação ela ficaria da seguinte forma. A barrado vezes A, ou A barrado e A barrado e B. E entre eles a conexão OU. Então, A barrado e A, ou A barrado e B. Ou B e A, ou B e B. Seria a multiplicação do termo B por aqui e o termo B por aqui. Pelo teorema 4, nós sabemos que A barrado e A é igual a 0. E pelo teorema 3, nós sabemos que B e B é igual a B. Consequentemente, nós podemos substituir esses valores que nós encontramos nessa expressão original. Então, A e A barrado vira 0, B e B barrado vira B. Então, nós chegamos já numa expressão mais simplificada, onde nós temos A barrado B, ou A e B, ou B. Observem que todos os termos têm B. Isso quer dizer que nós podemos colocar B em evidência utilizando o mesmo teorema 13. Ele pode tanto multiplicar quanto associar. Então, nesse caso, se nós fizermos isso, nós vamos ter B que multiplica A barrado, B que multiplica A, e nós sabemos que B e 1 é a mesma coisa do que B. Então, no lugar, igual na matemática a gente usa quando usa uma expressão x ou y, no lugar aqui nós colocamos 1, ou seja, essa expressão aqui só tem B, então é B e 1. Então, consequentemente, o 1 está aqui. Agora, nós podemos utilizar o teorema 6, que diz que toda vez que você tem A ou B ou C ou 1, ou seja, se você tem 1,
numa associação ou, independente das outras variáveis, isso já é 1. Consequentemente, esse termo todo aqui vira 1. B e 1, pelo teorema 2, nós sabemos que é B. Isso quer dizer que essa expressão toda que a gente tinha aqui, extremamente complexa, feita através de uma associação, primeiro de uma porta lógica, depois com uma outra, depois uma união, uma outra porta lógica ou, pode ser simbolizada apenas por B, ou seja, muito mais simples essa expressão. Então, o objetivo das expressões e dos teoremas é fazer com que a gente consiga simplificar e chegar a expressões mais apropriadas para a montagem, onde nós vamos gastar uma quantidade menor de portas lógicas. Às vezes nós não vamos precisar considerar algumas variáveis de entrada para a tomada de decisão. Eu deixo agora, nesse slide, alguns exemplos para que vocês tentem fazer utilizando aquelas expressões e teoremas que nós vimos para reforçar então os conceitos que nós vimos nesta aula. Então, no final dessa aula, nós vimos como a gente pode utilizar os teoremas, como é que a utilização desses teoremas nos permite chegar a expressões algumas vezes mais simples. Não necessariamente em todos os momentos nós conseguiremos chegar a expressões mais simples. Então, nem toda expressão tem simplificação.